Bianca, obrigada por conversar com a gente. Parabéns pelo lançamento do filme aqui no Festival do Rio. Eu acho que a gente, claro, tem inúmeras produções que não vão acabar tão cedo sobre a pandemia, né? Mas o que a gente não vê tanto são essas histórias tão pequenas, tão peculiares, que contam tanto sobre esse contexto universal. Quando que você decidiu transformar toda essa questão de máscaras e mulheres em um filme? Anny, obrigada a vocês pela oportunidade de falar do Fio do Afeto para o canal Like. Cara, na verdade a gente recebeu um convite, assim, muito especial, né? A Rede Asta, que é essa organização social que faz, enfim, mobiliza muitas mulheres artesãs em volta do Brasil e acaba capacitando essas mulheres e vendendo o produto delas, fez esse projeto durante a pandemia, chamado Máscara Mais Renda. E aí, milhares de mulheres brasileiras foram contratadas para fazer máscaras que seriam doadas. Então, assim, mulheres em estágios diversos de vulnerabilidade, sabe? Isoladas, perderam o emprego, com filhos doentes, dependentes do marido, violência, feminicídio. A gente conhece aquele contexto, né, que acabou se intensificando durante a pandemia. E aí, isso foi uma grande salvação para essas mulheres, sabe? E aí, quando elas entenderam que várias histórias emergiram dessa... Várias personagens se destacaram, né? Elas falaram, pô, vamos fazer um filme, vamos chamar Giros. E aí, eu já tenho uma história, assim, uma filmografia que é muito conectada com esses valores, com as questões feministas e tal. Tinha acabado de lançar um documentário sobre casamento infantil na HBO Max. Eu falei, cara, isso aqui não é um filme sobre um projeto social. Na verdade, esse é um filme sobre muitas mulheres em rede. Mais uma vez, mulheres brasileiras em rede, se articulando para preencher algumas lacunas, né, sociais, porque as mulheres, quando veem seus filhos com fome, sem remédio, sem assistência, elas têm pressa. E elas se articulam e a rede acontece. E aí foi isso, a gente escolheu, assim, 8 mulheres, 8 histórias incríveis, elas vão estar aqui hoje, as nossas 8 estrelas. Depois da gente fazer essa pesquisa e entender quem seriam as nossas estrelas, e tinha que ter uma diversidade, tinham que ser mulheres, né, de realidades socioeconômicas representativas do Brasil e diversas. Aí a gente convidou a Heloísa Buarque de Holanda para falar sobre os vários feminismos, né, que costuram as nossas lutas, as várias ondas feministas que a gente vem vivendo, especialmente a última, né, que é comunitária, indígena, é quilombola, é preta ou não será. E depois a musa Mor Zezé Mota, para ler muitos textos, muitas escrevivências da Conceição Evaristo, que é outra musa gigantesca. Então aí a gente costurou tudo isso com muito afeto, essas histórias. E aí a gente tem um panorama de mulheres muito batalhadoras que deram o seu máximo para sobreviver na pandemia, ajudaram a salvar vidas. E a leitura dessas 3 gigantes da nossa cultura e da nossa contemporaneidade para arrematar essas histórias. Não, super, eu acho que o documentário ele ganha muito no sentido que ele conta as histórias, mas você dá uma base também pra gente, da onde a gente tira a nossa conclusão, o nosso raciocínio, né? É um documentário que você sai realmente com muita mais informação e mais pronto para ter a sua própria opinião, né, sobre tudo isso. Desde o início você queria esse embasamento junto com o conteúdo? Acho que não, acho que como todo processo de documentário, assim, a gente começa de um jeito e termina de outro completamente diferente. Senão não é documentário, né? Então, assim, a gente achou que a gente ia contar histórias e que aquelas histórias, por si só, causariam um impacto que a gente desejava no público. Mas depois a gente começou a entender que aquelas mulheres, ainda que elas tivessem uma atitude feminista e uma fala feminista, elas não se consideravam feministas. Ou até se consideravam, mas assim, não tinham lido Angela Davis ou a própria Heloísa Buarque de Holanda. Então a gente começou a pensar nas nossas mulheres, no nosso entorno, assim. Tem tanta mulher que a gente conhece, assim, nossa mãe, nossa avó, nossa tia, nossa bisavó, com uma atitude feminista, mas não se diz, até torce o nariz para esse título, né? E não aceita esse título e não conhece. Então eu achei que foi muito conveniente da nossa parte colocar essa narrativa sobre o feminismo no meio de tantas mulheres que são tão populares. São mulheres que são tipos de brasileiros muito comuns. Pra gente provar por A mais B, como diz Heloísa Buarque, que quando você coloca a lente do feminismo, você enxerga tudo desse jeito. Então todas aquelas mulheres ali, querendo ou não, elas têm atitudes feministas. Então assim, foi depois que veio isso.
E trazer a poesia da Zezé e da Conceição junto também foi uma necessidade que a gente teve depois, porque a gente não queria que a nossa narrativa se dividisse entre cases, como a gente sempre fala no documentário, né, entre histórias de personagens, e um viés que costurasse tudo de uma forma muito acadêmica. A gente entendeu que estava faltando poesia. E aí veio essa última camada, matou a pau, fechou a tampa e aí a gente ficou feliz pra caramba. E acho que isso também acaba distanciando um pouco o documentário de um recorte só histórico para um panorama futuro, né? Pensando em pessoas mais pensantes também. Sim. Quando a gente traz a Heloísa também, a nossa intenção é justamente mostrar que última onda é essa que está acontecendo, né? Quando a gente tem a Dona Irene, que é uma liderança indígena, a Dona Domingas, que é uma liderança agrária, né? Uma mulher que invade uma terra e faz um assentamento, uma mulher incrível, né? Quando a gente entende que essas forças sempre estiveram ali, mas elas estão emergindo como lideranças políticas, pipocando em todos os lugares, a gente entende que a gente está diante de uma onda que é irrefreável. Então, eu senti muita falta de estimular como é que fala? Eu senti muita falta de chamar atenção para esse fato, mas não através de pessoas icônicas como a Marielle ou como as nossas vereadoras e deputadas que estão sendo eleitas, mas pessoas que estão ali no dia a dia, né, na sua batalha diária, pessoas que não têm o reconhecimento do público, mas essas lideranças existem, elas estão todo dia matando e morrendo por isso, né, pelas próximas gerações. Então, é isso, assim, feliz pra caramba com o resultado e de estar estreando numa mostra tão interessante, né, o estado das coisas. Doida pra saber o que o povo vai achar, né?